Fala, checkmestres, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em uma das maiores discussões do mundo do xadrez. Quem foi o melhor enxadrista de todos os tempos? Claro que no vídeo de hoje, eu não vou incluir aqui o Magnus Carlsen, vou deixar a discussão apenas entre Kasparov e o Bobby Fischer. Por quê? Na minha opinião, na minha humilde opinião, o Magnus Carlsen sim está acima desses dois jogadores. Pelo que ele tem provado aí durante todos os anos da sua carreira e tá no auge aí até hoje, né? Todos esses anos. Então, ele vai ficar de fora aqui porque minha opinião é que o Magnus é o melhor, tá? Mas se você discorda, tudo bem, tranquilo. No último vídeo aqui do canal mais recente, eu fiz uma discussão aqui, uma comparação entre o Kasparov, o Fischer e o Carlsen. Teve muita polêmica, né? Teve pessoal lá, tava até que brigando nos comentários. Mas é a opinião de cada um, a gente tem que compreender, não necessariamente concordar, mas tem que compreender e respeitar acima de tudo. Tranquilo? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre Kasparov e o Fischer. Kasparov, conhecido como Ogro de Baku, e o Fischer, o gênio americano que revolucionou o jogo. E claro, a gente vai ver duas partidas, uma de cada jogador, porém, quando eles tinham 15 anos e 18 anos. A do Kasparov eu consegui pegar uma partida bem legal quando ele tinha apenas 15 anos. E a do Fischer eu peguei uma dele lá que era legalzinha, ele tendo 18 anos. Por que eu fiz isso? Para ter uma comparação mais justa entre eles, né? De idade, tal, tempo. Infelizmente a gente nunca viu um confronto entre eles, né? Nunca nem vai ver mais, né? Porque o Fischer já foi dessa para melhor. Mas o que fica aqui é a história, os bons momentos e apreciar aí o que eles fizeram durante a carreira deles. Claro que o Kasparov ainda se encontra entre nós, né? Porém, ele não joga mais xadrez, né? Antes de começar, para mostrar a partida aqui de um dos dois, eu vou começar pelo Fischer. Quem foi Bobby Fischer? Fischer foi uma lenda, né? Ele nasceu no ano de 1943 em Chicago e ele se tornou o maior nome do xadrez americano apenas aos 13 anos. E jogou a sua partida do século, considerada, né, a partida do século, contra Donald Barney, mostrando um talento absurdo. Aos 15 anos ele já conseguiu se tornar grande mestre, um recorde aí para sua época. Ele teve também uma ascensão meteórica, ele foi campeão americano com apenas 14 anos de idade, que obteve sua classificação para o torneio de candidatos aos 15 anos. O seu auge foi em 1972, onde ele conseguiu vencer o Boris Spassky no match do século, tornando-se aí o campeão mundial em plena Guerra Fria. O Fischer ele era considerado um gênio solitário, né? Com uma mente afiada e uma determinação implacável. Porém, teve seus momentos lá de distúrbio, né? De perseguição e tudo mais. Tem muito filme aqui no YouTube, na Netflix, bastante documentário falando sobre ele. Vale a pena conferir. Agora que eu já falei um pouquinho sobre ele, vamos ver então uma partida dele. Claro que depois de terminar essa partida dele, eu falo um pouquinho sobre a carreira do Kasparov. Essa partida foi jogada entre o Fischer e o Mikhail Tal, um ícone também da sua época, considerado aí o melhor de todos os tempos na questão da tática. Fischer iniciou aqui com as peças brancas, jogou no E4, só jogava isso, né? Tal jogou C5, cavalo F3, cavalo C6 o tal, D4, peão por peão, cavalo por, E6, cavalo C3. O tal seguiu aqui com dama C7, G3, optando pelo fianqueto, e agora o tal jogou um lance que já interroga, cavalo F6. Aqui o melhorzinho para o tal seria A6, impedindo aqui possíveis pulos do cavalo em B5. Seguiu então o cavalo de D em B5 do Fischer, um lance muito bom. Além de atacar a dama, já começa a olhar aqui o ponto D6. Qual é a diferença de não deixar entrar o cavalo aqui, né? Porque agora tá com fianqueto e eu tenho um apoio aqui para o bispo ser jogado em F4. Então isso traz muito perigo por tal, né? Por isso que deveria impedir com A6. Seguiu dama B8, vigiando a casa D6 aqui e o ponto C7 para não tomar nenhum duplex. Fischer seguiu então com bispo F4, ganhando tempo aqui em cima da dama do tal, praticamente obrigando o tal a jogar E5 ou até mesmo cavalo E5, porque senão eu estou entrando em C7 ganhando a qualidade aqui e também estou ganhando a dama, né? Não tem muita coisa para o tal fazer. Se jogar D6, perde o peão porque eu já tenho 3 ataques lá em cima, a posição do tal já está bem complicada aí logo na abertura, né? Seguiu então o cavalo E5. Aqui
O lance E5 parece que defende tudo, mas é estranho, né? Eu vou jogar um bispo G5, eu vou capturar, tem a casa D5 que vai ficar fraquíssima. Dificilmente aí o tal vai conseguir se libertar dessa posição. Então o lance mais natural mesmo, ou menos ruim, né, no caso, é cavalo E5. Seguiu o cavalo E5, bispo E2 aqui do Fischer. Um lance estranho, né? Porque aparentemente ele fez o franqueto. Teoricamente era para colocar o bispo dentro do franqueto, mas o programa dá como um lance bom. Seguiu então o bispo C5 do tal, tentando deixar o bispo por fora para depois sim jogar talvez um D6, né? Seguiu o bispo por E5. Um lance totalmente inesperado aí do Fischer, né? Porque o bispo tá cravando aqui tudo, né? Tava atacando o cavalo e tal. E o bispo de casa preta aqui na siciliana, ele faz muita falta. Porém, é um lance bom aí do Fischer. Seguiu então dama por E5, F4, expulsando a dama aqui do tal e ao mesmo tempo podendo jogar depois um E5, também expulsando o cavalo de F6 do tal. E essa é a ideia do Fischer. A ideia é jogar E5, expulsar o cavalo, seguido de cavalo E4 para os dois cavalos ficarem olhando o ponto D6, que é um ponto crucial aqui na partida entre eles. Seguiu dama B8, continuando olhando a casa C7, E5 do Fischer, e agora o tal jogou A6, um lance aí que tenta algumas complicações. Claro que se jogar qualquer outro lance, vai ficar estranho, né? Por exemplo, com cavalo G8, seguiria cavalo E4, bispo E7 e dama D2. Logo em seguida eu posso dar um cheque aqui, ganhando o roque aí das pretas. Ou, se eu preferir, posso jogar já diretamente, né? O Fischer aqui tá com um domínio extraordinário aí em cima de um jogador muito tático que é o Tal, né? Então o Tal resolveu jogar A6 aqui, né? Que aí se capturar, captura lá, pelo menos alivia um pouco a pressão aí por meio de trocas. Seguiu então o peão toma cavalo, peão toma cavalo, peão captura em G7, né? Agora já não deixa mais as pretas rocarem, então as pretas já não tem mais o roque, tem que sair torre, não tem jeito. Torre G8. E aqui parece que tudo indica que o tal vai recuperar o peão, aqui vai ficar tranquilo com o par de bispo, né? Porém o Fischer estava imparável aqui nessa partida. Jogou cavalo E4, atacando aqui o bispo do tal em C5 e ameaçando ao mesmo tempo um duplex aqui na casa F6. O tal não teve jeito, né? Não teve escolha, teve que jogar bispo E7 para poder livrar o bispo aqui da ameaça e também defender aqui o ponto F6. Seguiu então dama D4 do Fischer, desenvolvendo a dama, ameaçando um roque grande talvez, um torre D1 e também, o mais importante, controlando aqui a casa F6 e também defendendo seu peãozinho lá em G7. Seguiu torre A4 aqui do tal, um lance muito interessante, controlando toda a quarta fileira e tentando fazer com que a dama saia dessa diagonal, né? Se caso dama C3, cuidado aí que tá perdendo a dama, né? Seguiu então cavalo F6, teve que trocar, né? Porque se não trocar tá perdendo a torre inteira. Então bispo captura, dama captura. E agora a posição tá ficando cada vez mais caótica aqui para as pretas, né? As pretas não conseguiram ganhar o peão em G7, tá ficando ruim na posição, já entregou o bispão de casa escura, né? Que era um bispo bom. E tá com a dama em cima, já não pode fazer o roque, né? Tem que arrumar um jeito aí para livrar o seu rei aí do centro. Seguiu dama C7, roque grande aqui pelo Fischer. O Fischer sacrificou o seu peão de A2 para colocar principalmente a torre rapidamente aqui em jogo. Seguiu então torre por A2, rei B1 e agora torre A6. Um lance bem estranho aqui do tal, né? Ele saiu daqui da ameaça, beleza, e tá controlando aqui a sexta fileira, porém parecia que tinha lance melhor, né? Por exemplo, como um dama A5 talvez seria interessante, né? Ameaçando aqui, porém o Fischer simplesmente jogaria um B3 aqui, né? Defendendo todos esses tipos de ameaças. E agora tá com uma ideia aqui de bispo H5, pressionando o ponto F7 lá, que é o ponto mais vulnerável aí das pretas, que é o famoso ponto aí que é defendido apenas pelo rei. Então essa variante aqui já não daria certo. Então depois de rei B1, torre A6, seguiu o bispo por B5, ganhando um peãozinho aí do tal, tranquilo. Torre B6, atacando o bispo. Bispo D3, já batendo diretamente no ponto H7, outro ponto fraquíssimo. E agora o tal teve que jogar E5, ameaçando a dama indiretamente. Então por isso que o tal, quando fez a torre aqui, né, jogou a torre aqui, já ficou clara a ideia dele aqui, era jogar E5 para expulsar a dama aqui dessa casa F6.
E mesmo assim, depois de E5, o Fischer jogou um lance brilhante nessa posição. Jogou F por E5, sacrificando a sua dama. Uma posição aparentemente aí bem defendida pelo tal. Seguiu então torre por dama, peão por torre. Essa torre aqui praticamente acabou para ela, né? Não tem casa aqui para ela jogar, tá morta, né? E agora eu tô trazendo a torre de H E1, a torre de D, tá bem estranho aqui, né? Vou ganhar o peão em H7, vou tomar e tô ameaçando promover. Aparentemente não tá tão fácil também a posição para as pretas, né? Seguiu então dama C5, bispo por H7, dama G5. Para capturar aqui, defender e capturar os peões aqui e talvez livrar da promoção, né? Seguiu então bispo por torre, dama por F6, torre de H em F1, dama captura o peão, rapelou os peões do Fischer. Então aqui de peões a gente ficou com 4 das brancas contra 3 das pretas, bispo, bispo, e o Fischer tá jogando aí com 2 torres contra uma dama do tal, né? E o tal não tá respirando nessa partida, né? E ele é conhecido aí por ele fazer isso contra os jogadores, né? Não deixar os jogadores respirar. Seguiu o bispo por F7, ganhando mais um peão do tal. Jogou rei D8, defendendo seu roque, tranquilo. Aqui o Fischer agora possui 2 peões passados, né? E o bispo aqui do tal, ele não conseguiu entrar em jogo até o momento. Fora isso, tem a exposição do rei das pretas aqui. Seguiu o bispo E6, aproveitando o teminha da cravada. E ao mesmo tempo ameaçando torre F7. O Fischer aqui estava imparável nessa partida, né? Com apenas 18 anos, tá? Dama H6, bispo por D7, bispo toma. E aí torre F7 dobrando, né? Utilizando aí o tema clássico de cravada. Dama H2, torre toma, rei E8. E aqui o Fischer aí arrematou tranquilamente, né? Bem tranquilo aí pro Fischer. Jogou dama H5, defendendo seu peão em B5. Tá com 2 peões a mais. Qualquer hora pode dar uns mates aqui sim de escadinha. Tá bem perigoso, né? G4, sacrificando o peão. Se tomar, né? Tá levando o cheque, depois eu capturo aqui. Sumo com todos os peões do tabuleiro. Só sobrou esses 2. E aí ganha facilmente, né? Seguiu então dama H3 do tal. G5, eu vou bora pra promoção, né? Se deixar, eu vou promover. Dama F3, dando um duplex aqui nas torres. Tomar muito cuidado. Seguiu torre E1, dando intermediário. Rei F8 e aí torre por B5. E aí o Fischer ganhou mais um peão do tal. E agora tá com 3 peões aí passados, né? Seguiu o rei G7. Torre B6, cortando aqui a sexta fileira do rei. Dama G3. Torre D1. Dama C7. Aqui poderia ter trocado, porém tá levando um mate lá, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então não poderia, na verdade, trocar, né? Dama C7, torre D6 e agora dobrou as torres, não tem mais como segurar, né? Depois é só ir avançando os peões aqui pouco a pouco. Seguiu dama C8, B3, o tal aqui de alguma maneira tá tentando sobreviver, né? Mas aqui já tá bem difícil aí pro tal, né? Tá totalmente perdido. Rei H7, torre A6, rei G7, torre A7 cheque, rei G8, e qualquer agora coisinha aí vai levar mate, né? E aí depois de torre D em D7, dobrando novamente a torre na sétima, as pretas aqui abandonaram. Mikhail Tal abandonou essa partida, uma partida muito bonita aí do Fischer, quando ele tinha apenas seus 18 anos, né? E contra um cara aí fortíssimo na época, que era o Mikhail Tal, né? E olha o que ele fez com o Mikhail Tal, hein? Que partida magnífica. Isso aí era uma demonstração da força bruta que tinha o Fischer, né? O jogo do Fischer. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira partida. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o Kasparov. E quem foi aí esse gênio Kasparov, né? Kasparov, ele nasceu no ano de 1963 em Baku, no Azerbaijão, e é um outro monstro do xadrez. Ele dominou o cenário mundial por 2 décadas, ou seja, 20 anos, e aos 15 anos também já enfrentava mestres experientes na União Soviética. Ele foi campeão mundial no ano de 1984, aos seus 21 anos, o mais jovem da história, e teve duelos épicos aí contra o Karpov, né? Várias e várias partidas, e um domínio aí do xadrez até o ano de 2000.
Ele também já jogou com vários computadores, né, como o Deep Blue, uma partida aí que ficou bem famosa e que eu vou trazer aqui no canal para vocês também. E naquela época, né, ele era o jogador mais completo da história. Ele dominava tanto a parte tática como estratégia, os finais, abertura, meio jogo, enfim. O cara era tipo o Carlsen dessa época, só que o Carlsen, na minha opinião, ele é muito mais forte, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. E claro, né, a gente vai comparar o estilo desses dois jogadores no final desse vídeo, tá? Por enquanto, vamos ver uma partida então do Garry Kasparov. Essa partida aqui foi jogada no Campeonato da Rússia no ano de 1978. Kasparov tinha aqui nessa época apenas 15 anos de idade. Para mim, essa partida aqui, eu já vi ela muitas vezes, né, na minha história e na minha carreira do xadrez. Na minha opinião, na minha humilde opinião, essa foi a partida mais bonita de todos os tempos do Kasparov, na minha opinião, tá? É uma partida que eu tenho muita vontade de mostrar para meus alunos, para vários tipos de jogadores. É muito bacana mesmo. Então vamos lá. Kasparov de brancas aqui também, contra o Semon Palatnik de pretas. Um forte jogador daquela época também. Kasparov seguiu com E4. E o Palatnik aqui já jogou uma bomba, né? Jogou cavalo F6 entrando na defesa Alekhine. Logo com quem? Com o Kasparov, né? O rei da iniciativa. Vai dar iniciativa para ele para ver o que acontece. Aí vocês vão ver o que vai acontecer até o final dessa partida. Kasparov seguiu então com E5, entrando na linha principal. Cavalo D5, D4, D6. A ideia aqui da Alekhine é bem simples, né? A gente cede o centro logo no início para o adversário, para depois começar a pressionar aqui com D6, com C5, com os cavalos, e começa uma pressão fortíssima aqui em cima do centro das brancas. Seguiu então o cavalo F3, G6, franquetando seu bispo para colocar mais uma peça nessa diagonal, sabendo que aqui nessa outra diagonal o bispo não vai ter jogo, né? Seguiu o bispo C4 do Kasparov, pressionando o cavalo, e já também começando a ter um olhar aqui no ponto F7, o ponto, de novo, mais vulnerável aí por parte das pretas. Seguiu o cavalo B6, bispo B3, A5 do Palatnik, um lance muito bom, né? Muito inteligente aqui. Tá ameaçando A4 aqui, já ganhando a peça do Kasparov, né? Kasparov jogou um A4 e nesse lance aqui, numa entrevista que ele deu, já estava tudo planejado lá para frente. Vocês vão ver, presta atenção nesse lance aqui do A4. Vocês vão ver por que o Kasparov jogou A4 e não A3. Uma ideia aí que ele tinha preparado bem antigamente aí antes de jogar essa partida. Olha o conhecimento do Kasparov. Então, lembra desse lance aqui A4, que a gente vai entender ele muito mais para frente. Você olhando esse lance aqui agora, você não vai conseguir entender a ideia, porque a ideia é muito mais para frente. Mas vamos passando a partida aqui. Seguiu então o bispo G7 do Palatnik, cavalo G5 do Kasparov, já ameaçando duas vezes aqui o ponto F7, né? Kasparov parece que tá jogando igual iniciante, né? Vindo atacando que nem doido aqui, sendo que é facilmente defendido aí com E6, com roque, tá tudo tranquilo. Porém, quando o Palatnik defender, a ideia do Kasparov principalmente é jogar o peão em F4, ganhando mais espaço aqui no centro, colocando mais um peão aqui em jogo e, claro, né, ganhando mais espaço ainda na posição. Seguiu então F4, peão por peão e agora F por peão. Claro, né, Kasparov nunca vai trocar de D porque simplesmente está trocando as damas e fica muito mal aí pro Kasparov, né? Então teve que tomar de F e aqui agora conseguiu abrir a coluna F. Palatnik aí joga implacável também, jogou C5, tá enfrentando uma pequena cadeia de peões. O alvo mais fácil aqui é o peão em D4, né, o mais vulnerável, então o Palatnik já sabe disso, ele tá pressionando diretamente aqui no ponto D4 aqui das brancas. Seguiu o roque grande do Kasparov, um lance meio duvidoso, porque faz quebrar essa estrutura de peões, porém tem um lado bom aqui que tá dando um duplex aqui no roque aí do Palatnik. Seguiu então roque, um lance duvidoso também. O lance melhor aqui pro Kasparov antes, né, do roque, seria C3, consolidando aqui a sua estrutura de peões, sua cadeia de peões. Seguiria peão por peão e agora sim roque, né? Muda completamente porque já trocou aqui os peões. Então vamos voltar aqui. Depois de C5, roque do Kasparov, o Palatnik foi lá e roque também. O melhor aqui seria dama toma peão, trocando as damas, né? Seria muito mais vantajoso porque não tem mais o duplo, porque a dama saiu. Seguiria dama por, peão por, torre F7 ou cavalo F7, tanto faz. E se cavalo F7, roque, né? Estaria tranquilo. E aqui uma posição
tranquilo aí também pro Kasparov, um pouquinho melhor, né? Tá um pouco mais com atividade aqui, mas teria jogo aí pro Palatinic. Poderia tomar aqui e seguiria o jogo, né? Se caso tomasse de cavalo, simplesmente roque e tá tudo certo aí também por parte do Palatinic. Então, logo após o roque do Kasparov, Palatinic errou também, fazendo um roque curto, que é um lance natural, né? Jogou C3 agora, só foi por uma inversão de lances, mas que fazem muita diferença, né? Palatinic seguiu um cavalo C6, um lance aparentemente bom, porque tá pressionando aqui várias vezes o ponto D4, mas é um lance que interroga, né? E o Kasparov foi lá e jogou cavalo E4. Pressiona o ponto C5 do Palatinic, olha a casa D6 e também olha a casa F6, que são casas fraquíssimas, né? Aqui o Kasparov tá dando, no começo aqui pelo menos, uma aula aí sobre atividade de peças e casas fracas. Palatinic então não quis tomar aqui em D4, porque é estranho, né? Seguiu então cavalo D7. Se tomasse aqui em D4, poderia seguir peão por D4, bispo G5, dama D7 e agora cavalo F6, cheque, tendo que trocar, né? E o domínio do Kasparov aqui nas casas escuras é muito grande, né? Seria um mate aí bem rápido. Então o Palatinic não pôde tomar, ficaria estranho, né? Seguiu então com cavalo D7. Kasparov seguiu com bispo E3, consolidando aqui a sua cadeia de peões mais uma vez. Cavalo E7 do Palatinic, um lance interessante, parece, né? Tá visando aqui a casa F5, olhando a casa D5. E a partida tá tomando um rumo aí bem mais caótico, né? Seguiu o bispo G5, cravando aqui o cavalo do Palatinic e ao mesmo tempo ameaçando dobrar aqui também, né? Passando todas as peças para lá do rei. Seguiu peão por peão, peão por peão, H6 do Palatinic, bispo H4, e aí o Palatinic veio que veio também para cima do Kasparov com G5, bispo F2 do Kasparov, e agora o Palatinic jogou cavalo G6. O Palatinic conseguiu se libertar um pouco aqui, estava um pouco mais sem espaço, porém já está conseguindo trazer suas peças para o jogo, né? Tá começando a se libertar aí aos poucos. Seguiu o cavalo C3, última peça menor que faltava do Kasparov ser desenvolvida. Dama E7, bispo C2, trazendo aqui o bispo apontado para o roque. E aqui vai começar a se desenhar um padrão tático, um padrão de sacrifício de bispos no roque. Inclusive já tem essa aula aqui no canal, porém ela está na área de membros. Então, se você tem vontade de evoluir o seu xadrez, de aprender cada vez mais com aulas muito mais aprofundadas, eu recomendo que você faça parte da área de membros. Por apenas R$19,99 por mês, você vai ter acesso a aulas, a análise das suas próprias partidas, um grupo exclusivo no WhatsApp e também live privadas para tirar dúvidas ao vivo de todos vocês. Vale muito a pena. Link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Siga o B6. O Palatinic aqui sabe que o bispo não sai por esse lugar, então ele quer tirar ou para B7, que é uma diagonal muito forte, ou até mesmo para A6 aqui, impedindo qualquer torre que fique na coluna F. Seguiu o bispo E3 do Kasparov, bispo A6 e agora a torre F2. Então o lance do Kasparov de bispo E3 teve essa ideia para puxar a torre de F1 aqui para F2. Ele quer continuar aqui na coluna F, porque ele sabe, né, que é uma força aqui a coluna F, né? Seguiu o cavalo H8 do Palatinic, um lance muito estranho, porém o programa dá como lance normal. Seguiu então bispo por G5 agora do Kasparov, um sacrifício aí muito bonito do Kasparov e que é um tema padronizado aí de sacrifício de bispos no roque. Então, se você não conhece esse padrão, dificilmente você faria esse tipo de sacrifício. Mas, se você já é membro do canal, você já sabe que é possível fazer esse sacrifício, né? Tomou lá e agora dama H5 com vários tipos de ameaças. Ó. Tem o bispo apontado lá para H7, tem a torre aqui na coluna F muito forte, e tem o cavalo passando aqui, dando descoberto, para ter o ataque de mate lá em H7. Seguiu então F5 do Palatinic, tentando fechar de vez a posição. Kasparov seguiu com o cavalo G5, já quase ameaçando um mate forçado lá em H7. E agora o Palatinic jogou o único lance que defende tudo, que é torre F7. Se jogasse torre D8, tentando dar a casa F8 para o rei, seguiria simplesmente torre por F5 do Kasparov. E ganha de imediato, né? Com vários tipos de ganho aqui. Tanto em H7 como em B3. Já tem vários e vários tipos de ganho.
E se o Palatinic jogasse torre C8, seguiria dama H7, rei F8 e cavalo por E6. Também ganharia da mesma maneira. Dama toma e agora bispo F5. Vou tomar aqui descoberto e vou tomar a torre, porque a torre está ameaçando lá o rei. Então, voltando aqui. Logo após F5, cavalo G5, então, torre F7 aí, o Palatinic, nessa posição desesperada que já está acontecendo, né? Ele conseguiu achar o melhor lance da defesa. Seguiu, então, bispo por F5 do Kasparov, mais um sacrifício de peça brilhante. Seguiu, então, torre por F5, torre por, trocando algumas peças, peão por, e agora cavalo D5. E os cavalos aqui vão tendo vários tipos de domínio aqui na posição. Tá ameaçando o duplex aqui em C7, tá ameaçando o peão em E6, tá ameaçando aqui o cavalo em F6, também tá ameaçando o cavalo E6. A casa tá caindo aos poucos aí pro Palatinic, mas ele segue resistindo bravamente, pelo menos por enquanto, né? Seguiu dama E8, defendeu tudo, ameaçou trocar dama. Dama H7, o Kasparov não quer trocar dama. Rei F8, dama por F5, cheque. Rei G8, dama H7, cheque. Rei F8. E agora vem o lance lá no comecinho do Kasparov, que foi o A4. Vocês estavam até me perguntando aí, né? Pô, mas e aquele lance A4 lá que ele falou, né? A ideia aqui do Kasparov é tentar trazer a torre sempre para a coluna F para dar esse arremate final. Porém, o Palatinic tem um bispo lá olhando, né? E não deixa o Kasparov colocar a torre na casa F1. Então, o Kasparov no começo ele não quis jogar esse A3 justamente por isso. Olha a preparação do Kasparov, hein? A gente já tá no lance 31. E esse lance aqui de A4 foi jogado no lance 6, 7, por aí. Lance 9, enfim. Olha a preparação do Kasparov. Ele sabia que se ele jogasse A3, quando o Palatinic jogasse a variante de bispo A6, ele não conseguiria puxar a torre, né? Seria somente torre A2. E esse tempinho aqui com o peão faz muita diferença. E agora sim, torre A3 do Kasparov, agora ele consegue trazer a torre aqui para F3. Olha que partida absurda, né? Olha a preparação do Kasparov, aonde que chegou, né? Seguiu então torre C8. Torre F3, finalmente trouxe a última peça que faltava para o jogo. Quem é aluno aí, quem é meu aluno particular, quem já está na área de membro sabe. Para a gente poder fazer o sacrifício de bispo no rock, na maior parte das vezes, a gente precisa ter uma torre passando aqui para dar mate na ala do rei. É a torre que vai fazer o arremate final. Se você não tem a torre para ajudar, dificilmente é válido o sacrifício de bispo no rock. Então, já tem essa aula aí na área de membros. Quem é membro já tá ligado com isso aí, quando for jogar, sabe que não vai cair mais nessas pegadinhas. E se tiver a posição para arrematar, já vai saber como arrematar. Seguiu então o cavalo F6 do Palatinic, que não tem mais o que fazer, né? Tem que ficar devolvendo um pouco de material. E agora H3 do Kasparov, olha aí. Jonas que exclama, né? Aqui, automaticamente, o que a gente ia fazer? Ah, pô, vou tomar aqui, tá tudo cravado, tal. Tô mantendo o ataque, só que tá levando torre C1 cheque, né? E teria que dar a torre e seria checkmate. Ou subir o rei aqui, ia ficar estranho, né? Ia tomar cheque aqui, trocar a torre. O Palatinic ainda ia conseguir se virar um pouco, né? Porém, um simples H3 aqui do Kasparov já resolve todos os seus problemas de cheque, né? Depois rei H2, tá tudo certo. E mantive a torre aqui no jogo, né? Seguiu então dama G6 do Palatinic, tentando trocar as damas. E agora vem mais um tijolado aqui do Kasparov, né? Kasparov estava igual o Fischer, só tijolada na cabeça. Torre por F6 cheque, sacrificou a torre no cavalo. Tem que tocar, né? Porque senão vai perder a peça. Tem que tomar de bispo, claro. Dama não pode. Cavalo E6 cheque. Qual a ideia do Kasparov no sacrifício? Eliminar o defensor aqui de algumas casas importantes, né? Que seria o cavalo. Torre por F6, bispo toma, cavalo E6 cheque, rei E8, único lance, e agora simplesmente cavalo por F6, finalizando finalmente o Palatinic, né? Uma partida muito bonita aí com dois cavalos na cesta, dando mate praticamente. Tem que entregar a dama, único. Peão toma, tô tomando cavalo, tô dando mate aqui em E7. Tô promovendo aqui tudo e já não tem mais escapatória aí para o Palatinic, né? Uma partida extremamente brilhante por parte do Kasparov e que mostra a força dele também nessa parte de iniciativa, assim como a gente viu a do Fischer anteriormente, né? Dois jogadores extremamente agressivos
E o que os jogadores contrários sabiam, né, que se desse a iniciativa para um desses jogadores, jamais ia ser recuperado, né? Então, a gente viu aí o Fischer dando uma aula de iniciativa em cima do Tal, né, que era um jogador extremamente tático, né? Jamais a gente ia imaginar que um jogador tático ia ficar tão preso naquele tipo de posição igual ficou, né? E aqui a gente vê o Kasparov vindo com a força máxima aí de sacrifício, de ataque, de contra-ataque, de iniciativa a todo vapor. Então eu vou falar agora um pouco a comparação de cada jogador, né? O Fischer, ele era um mestre mais da precisão, ele adorava posições mais claras, com ataques direto ao rei, o cálculo dele era impecável, seu estilo ali era quase matemático, né? Buscando sempre a melhor jogada. O Kasparov, por outro lado, ele era bem mais dinâmico e um pouco mais agressivo, e ele sempre criava complicações no tabuleiro, né? Igual a gente estava vendo aqui nessa partida. E a sua preparação teórica do jogo era insana, como a gente viu nessa partida. O cara falou lá no comecinho que o A4 era uma preparação para chegar no lance 30 e pouco e ele realmente fazer valer ali o A4, né? É absurdo, assim. Quem já é dessa época sabe o que o Kasparov já foi capaz de fazer, né? E o Kasparov, ele dominava tanto a abertura, finais, as partes do meio jogo, enfim. O Fischer, uma comparação rápida, né? O Fischer é um pouco mais intuitivo, independente, e o Kasparov já usava análise profunda, recursos mais tecnológicos que na época do Fischer já não tinha. Então o Kasparov tinha uma pequena vantagem aí nesse aspecto aí sobre o Fischer, né? É como comparar, sei lá, um guerreiro antigo, né, que não tinha as armas modernas, contra uma máquina de guerra, assim, né? Tipo, uma comparação bem boba, assim. Tipo, o Fischer tava com a espada na era medieval e o Kasparov é armado lá com canhão, né? Tipo, quem você acha que ia ganhar, né? E é o que acontece hoje com o Carlsen, né? Então, por isso que eu tirei ele dessa comparação, né? E quis trazer mais a comparação entre Kasparov e o Fischer. Eu acho que seria uma comparação um pouco mais justa, né? Na minha opinião, o Fischer ainda assim se sobressai sobre o Kasparov, na minha opinião, tá? Deixei nos comentários o que vocês acham. Por conta da tecnologia que não tinha naquela época e a força que ele tinha, a genialidade dele, né? A criatividade dele, né? O Kasparov já estava mais na era das máquinas, tal. A tecnologia já estava começando a avançar. Tem a parte que ele jogou contra o computador, Deep Blue. Mas, claro, não tira o mérito do Kasparov, assim como hoje não tira o mérito do Carlsen, né? Cada um na sua época fez história, mas eu acho que entre todos eles, assim, o Carlsen é superior, assim, indiscutivelmente, né? Mas, claro, essa é só a minha humilde opinião. Deixa as suas aí no comentário, mas fala aí quem você acha melhor, Kasparov e Fischer. E se você concorda comigo aí em alguns aspectos, não concorda, o canal aqui é bem democrático, tá aberto aí para ouvir todo tipo de comentário, claro, não precisa ninguém agredir o amiguinho. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa análise. Claro que é até injusto fazer uma análise de apenas uma partida, né? Eu acho que é humanamente impossível fazer uma análise, né? Claro que é só mais um conteúdo aqui pro canal, trazer esse debate sempre na comunidade, eu acho que é sempre importante, né? E claro que para a gente ter uma análise mais detalhada, teria que pegar todas as partidas deles, enfim, uma infinidade de coisas aí para fazer, para realmente fazer uma análise um pouco mais detalhada. Mas mesmo assim, a gente não consegue chegar a uma conclusão definitiva, né? Foram jogadores fora de série em cada tempo aí, em cada um no seu tempo, né? Enfim, vou ficando por aqui, galera. Então, lembrando novamente, tem a área de membros. Se você quiser virar membro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!